É sempre um privilégio, uma bênção estar na casa de Deus. É sempre um privilégio, uma bênção estar aqui nesta plataforma, neste púlpito, ministrando a palavra do Senhor. Mas hoje, para mim, esse privilégio, essa bênção, são muito maiores do que em qualquer outro momento da minha vida. Há 15 dias atrás, nós estávamos aqui, naqueles 2 cultos da manhã, rogando a misericórdia de Deus sobre uma cirurgia que eu faria naquela segunda-feira, e suplicando que o Senhor interviesse, porque a gente precisava de uma intervenção dele poderosa, tremenda na vida da gente. E hoje, passados 15 dias, vamos completar 2 semanas amanhã que eu fiz essa cirurgia. É um milagre que eu possa estar aqui. Tudo foi um grande milagre. E eu estava pensando se hoje de manhã eu daria um testemunho, ou se hoje de manhã eu traria uma pregação. E fiquei muito confuso com relação a isso, porque na realidade, por mais que eu tente simplesmente pregar, eu sou constrangido a testemunhar. E eu penso que este é o melhor momento na vida de um pregador. É quando a sua pregação, antes de tudo, é a sua vivência. Durante todos os anos que Deus tem me dado o privilégio de pregar o Evangelho, eu tenho pregado antes de tudo para mim mesmo esse Evangelho. Eu tenho pregado antes de tudo, muitas vezes até para consolar o meu próprio coração, porque muitas vezes subi aqui ou subi a plataforma, ou fui ao púlpito, precisando da consolação que eu estava ministrando a outros, da esperança que eu estava ministrando a outros. E eu penso que o melhor momento na vida de um pregador é quando ele pode pregar aquilo que ele está vivendo na carne, na profundidade da sua própria experiência. E Deus tem me dado essa bênção, eu diria essa bênção, de poder viver o Evangelho nesse momento tão difícil da minha vida. Mas eu tenho dado glórias ao nome do Senhor. Aquela neurocirurgia a que eu fui submetido há 2 semanas, ali no Rio, para extirpar um tumor lá no crânio. Os médicos dizem que embaixo da hipófise. Estava planejada para durar de 10 a 12 horas. E os médicos encontraram um caminho, não sei por onde, Deus fez um caminho para eles, que segundo eles, para esse tipo de procedimento ainda esse médico não havia usado, ou essa equipe não havia usado, e eles chegaram muito mais cedo do que imaginavam em cima daquele tumor. Quando eles olharam, o gigante estava ali, pronto para ser derrotado, arrebentado, extirpado para a glória de Jesus. E a cirurgia, que deveria durar, segundo as nossas expectativas, 12 horas, durou, eu acho que 6 horas e 40. O doutor Marco Polo, meu irmão, aqui eles são irmãos, né? Marco Polo e Silvana, estavam ali, os nossos médicos, né? Eu dou muitas graças a Deus pela vida deles e de todos os médicos, viu, doutor Fernando? O doutor Fernando está aqui, é um médico da nossa comunidade. Eu dou muitas graças a Deus, toda aquela equipe que Deus colocou ali. Deus é uma seleção mesmo, não é? Os médicos da igreja estavam ali. Eu não teria condição de citar todos os nomes, mas quando eles me acordaram e me deram aquele choque, porque eu estava sentindo muito frio, eles tinham me avisado. Ali, eu acho que foi na sala de cirurgia ainda, eu nem sei direito. Quando eles me acordaram, deram aquele calorzão, e eu percebi que estava acordado, todo arrebentado aqui,
todo. Aí eu acho que eu perguntei que horas são. Eles disseram na hora. Eu digo, mas por que tão cedo? Não ia terminar às 6? Por que terminou tão cedo? Vocês não conseguiram? Eles disseram, não, porque foi melhor do que a gente esperava. Foi melhor do que a gente esperava. E aí Deus colocou, quando eles me contaram o que aconteceu, que encontramos um caminho que a gente não tinha ainda feito, e Deus colocou Isaías 43 no meu coração. Deus fará um caminho onde nunca existiu, fará caminho onde não vemos, um caminho novo Ele fará, um caminho no meio do deserto. E para mim, esse caminho foi por aqui, foram arrebentando tudo aqui por baixo, e Deus fez um caminho novo para eles aqui, por baixo, não sei de onde, do meu nariz, eu não sei, eu sei dizer que pela misericórdia esse caminho novo foi feito. Eu estou aqui hoje para dar glórias a Deus. Irmãos, eu não tenho palavras, eu não tenho expressões, eu não tenho como expressar toda a minha gratidão a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei como é que vai terminar toda essa história, em termos dos dados, em termos de tudo que vai acontecer. Eu não sei como vai terminar toda essa história, mas eu sei da qualidade com que essa história vai terminar. É vitória, eu tenho certeza. Eu não sei que tipo de vitória. Eu quero colocar com a igreja, eu tenho a responsabilidade de fazer isso. Eu já fui liberado para voltar ao trabalho. Naturalmente que eu estou fazendo com moderação, e aqueles que estão ao meu redor estão zelando nesse sentido. Eu estou fazendo com moderação, mas eu tenho a responsabilidade de colocar com a igreja, porque eu acho que informação é importante. Depois que eu fiz a cirurgia, depois que me recuperei, voltei para casa, um dos médicos foi designado para me trazer uma notícia muito difícil, que eu vou ter que continuar o tratamento. E eu só soube isso depois da cirurgia, porque eles estavam fazendo exames, tinham desconfianças, mas estavam fazendo exames. E então, amanhã, de manhã, se Deus quiser, às 9 horas, estou indo ao Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro, para continuar meu tratamento. Agora o gigante resolveu se instalar nos meus 2 pulmões. Mas eu quero dizer à igreja o seguinte: eu decidi lutar. Eu decidi lutar. Eu não vou olhar para esse câncer como uma instituição. Eu não vou olhar para esse câncer como alguma coisa que não possa ser tocada. Eu não vou olhar para esse câncer como uma instituição. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho que lutar contra ele, e eu vou lutar no poder de Deus. Eu não conheço outra forma de enfrentar uma situação dessas, senão lutar, batalhar. Eu não sei se todos os dias eu vou amanhecer com ânimo. Eu não sei se todos os dias eu vou abrir os olhos com todo o vigor do meu coração. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: a graça de Jesus jamais me faltará, porque Ele prometeu isso. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu quero dizer isso para abençoar a vida de vocês, abençoar a vida de cada um de vocês que esteja vivendo qualquer luta, por maior que seja ou por menor que seja, na vida. Pode não ser o mesmo problema que eu esteja enfrentando, pode ser outro problema, pode ser um problema pior ainda do que aquele que eu estou enfrentando, pode ser um problema mais simples, mas hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, lute, em nome de Jesus, confie na graça de Deus. Nós não temos forças por nós mesmos, nós somos frágeis, mas nós temos o poder de Deus. E em nenhum outro momento da nossa vida esse poder de Deus opera tão grandiosamente em nós
como no momento quando nós estamos em fraqueza. E essa é uma das coisas que hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós estamos em fraqueza, o poder de Deus opera muito mais abundantemente em nós. E eu não vou perder essa oportunidade que Deus está permitindo e dando na minha vida, de eu experimentar essa verdade gloriosa do Evangelho, que eu prego desde menino, na qual eu acreditei toda a minha vida, que eu já experienciei e experimentei em outros momentos difíceis da minha vida, e eu confesso para vocês, talvez mais difíceis do que este momento, como quando eu estava em Angola, e eu tive a minha segunda malária, e que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Só Deus o sabe, mas a graça do Senhor me sustentou, e se Ele me sustentou lá, vai me sustentar agora, vai me sustentar a Nancy, minha esposa, vai sustentar a Priscila e o Gustavo, nossos filhos, vai sustentar a nossa igreja. E hoje eu vim aqui, nesses 2 cultos, para dizer para todos vocês, com muito amor, na graça de Deus, eu decidi lutar. Se as forças me faltarem, eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar. Eu não sei como vai ser cada dia, cada passo dessa história. Eu sempre tive, posso confessar, eu sempre tive medo de injeção na veia. Quando eu vou tirar sangue para fazer exame, a pressão baixa, eu suo frio. E eu sempre torci para que eu não precisasse passar por situações em que isso fosse desafiado. Não sei, talvez agora eu tenha de suportar muito mais do que isso, mas o meu coração está em paz, porque eu sei que a graça de Deus vai me sustentar. Se Ele tiver que enfrentar muito mais do que isso, Ele vai me dar graça. Então, amados, eu decidi lutar, e eu não vou olhar para esse câncer como uma instituição. Esta é a vontade de Deus. Lutar contra a enfermidade é lutar contra Deus e contra a sua vontade. Não, senhores, a vontade de Deus é soberana. Ele sabe o que é melhor, Ele tem propósitos, Ele vai cumprir e realizar todos os seus propósitos. Eu jamais vou conseguir lutar contra a soberania de Deus. Agora, eu vou lutar contra essa enfermidade, e o desejo do meu coração é ficar curado. Eu não vou esconder isso. Esse é o desejo do meu coração. Mas se Deus decidir de modo diferente, se Ele decidir diferente, se Ele permitir que eu não fique curado, Ele tem um propósito e o seu nome vai ser glorificado. E o que mais importa é isso. Eu estou em limitação. Eu hoje tenho limitações para estar olhando para vocês, mas eu consigo, pela graça de Deus, divisar suficientemente o semblante de vocês hoje, apesar de estar em fraqueza. Mas eu confio na palavra do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou trabalhar, vou lutar, vou enfrentar, e a graça de Deus vai estar comigo. E eu quero que esteja com vocês também. Eu tenho orado muito a Deus para Deus consolar o coração de todos vocês que me amam. Eu tenho recebido expressões lindíssimas de amor, de carinho, de cuidado. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. Seja qual for a história, eu sei de uma coisa: o mal nunca venceu o bem. E não é dessa vez que o mal vai vencer o bem. O bem vai vencer. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu quero faturar tudo que essa situação trouxer para a glória de Deus, para a salvação de pessoas, para a edificação minha e da minha família, da igreja, para quebrantamento e para avivamento.
Eu já tenho falado com Deus: Senhor, se nesse pacote o Senhor mandar o avivamento, eu vou ficar feliz da vida. Amém, irmão? Aleluia. Então, eu estou clamando ao Senhor. Estou clamando ao Senhor. Então, queridos, não vamos desanimar não. Vamos em frente. Deixa eu ajustar aqui a minha lente para fazer a leitura. Porque agora tem dessas coisas. Abra sua Bíblia. Já está lá? Ah, tá bom. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. A palavra poderosa do nosso Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 15. Diz assim o apóstolo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, meu tema é o poder da cruz e como opera em nós o poder da cruz. A palavra do Senhor Jesus é essa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nesses três tipos de atitudes daquele que quer se tornar discípulo do Senhor Jesus, o aspecto talvez mais importante é que nós nos identificamos com Jesus. Nós nos identificamos com Jesus. Evangelho é isso, nos identificarmos com Jesus. Isto é, que Ele esteja em nós e nós nele. Isto é, compromisso com Ele, ao ponto de mergulharmos de cabeça no seu Evangelho. E a palavra de Deus diz que para sermos discípulos dele, temos que nos identificar com ele. E a palavra do Senhor nos diz aqui nesse texto, no versículo de número 11: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. No versículo anterior, o versículo 10 diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Irmãos, quando nos negamos a nós mesmos, quando tomamos a nossa cruz e decidimos seguir a Jesus, nós nos identificamos com Jesus em duas dimensões fundamentais da vida do Senhor Jesus, o Filho de Deus, e da nossa vida como cristãos. A primeira delas,
a sua morte, a segunda delas, a sua ressurreição. Com muita frequência, nós buscamos os privilégios da ressurreição. Com muita frequência, nós buscamos o bem-estar da ressurreição. Com muita frequência, nós nos apegamos à esperança da ressurreição. Mas alguém já disse que a nossa experiência de culto é de alguma forma a expressão da nossa experiência cristã, nesse sentido, em que há dois momentos no culto que prestamos a Deus: o momento da experiência da mortificação, da crucificação, a nossa experiência de identificação com a crucificação do Senhor Jesus, e o momento seguinte, o momento da experiência da celebração, da ressurreição, da alegria, da esperança. Seria falsa a alegria, a esperança, que não estivesse sustentada numa experiência anterior, com a mortificação, com o quebrantamento, com a confissão. Portanto, para que nós possamos experimentar na plenitude a força do Evangelho, nós temos que experimentar antes na plenitude a fraqueza da nossa condição humana. E o Senhor Jesus, quando foi levado à cruz do Calvário, Ele experimentou na sua plenitude, de modo completo e absoluto, a fraqueza da condição humana. Ele experimentou a fraqueza, Ele se permitiu experimentar a fraqueza, e foi levado à morte, à mortificação, à humilhação. Em nenhum outro momento Deus se mostra tão frágil como naquele momento em que o Senhor Jesus é levado à cruz do Calvário, em que Ele é desafiado por Pilatos, que lhe diz na lata: tu sabes que eu tenho poder tanto para te matar quanto para te libertar. Mas o Senhor Jesus responde a Pilatos: nenhum poder e nenhuma autoridade tu terias se do Pai, do alto, não tivesse sido dado a ti. E essa é a certeza do salvo em Cristo Jesus, que o nosso destino não está nas mãos de Pilatos, que a nossa condição, o resultado da nossa vida, o fruto da nossa vida, o que virá depois, não está nas mãos do mundo, não está nas mãos, seja lá de quem for, mas o nosso destino está nas mãos do Senhor. Isso nos traz uma confiança muito grande. É por isso que, nesses momentos de fraqueza, nós somos desafiados a nos identificarmos com o Senhor Jesus, para que possamos no momento seguinte nos identificarmos com Ele também na experiência da ressurreição, dos nossos ressurgimentos. Cada vez que eu vou dormir abatido, enfraquecido, cada vez que eu vou dormir, me deito na minha cama, no meu leito, cansado, exausto, eu me identifico com a experiência da mortificação, trazendo todos os dias a morte de Cristo em mim mesmo. Mas cada vez que de manhã cedo o Senhor me acorda com um novo ânimo, e eu posso declarar com o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu me identifico com a ressurreição do Senhor Jesus, porque o Senhor me restaurou de novo, porque Ele me renovou, porque Ele me consolou, porque Ele me deu nova força. Mas eu jamais posso experimentar a identificação com a ressurreição de Jesus, se eu antes não tiver experimentado a minha identificação com a sua mortificação, com a sua humilhação, com o seu quebrantamento. Por isso, hoje, eu afirmo que a cruz expõe a nossa fraqueza, e em nenhum outro momento da nossa vida nós somos tão sensíveis às ações de Deus, como nos momentos em que nós percebemos a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Eu posso dizer para vocês, irmãos, com o meu coração cheio da graça de Deus, eu posso dizer para vocês o seguinte: eu disse que hoje é uma questão de pregação, testemunho, de testemunho e pregação. Eu não tenho como falar, ministrar, sem me referir à minha própria experiência. Mas eu posso dizer para vocês, amados, o seguinte:
É um luxo a gente ser colocado por Deus numa condição de absoluta fragilidade e fraqueza. É um luxo a gente ser colocado por Deus numa condição, numa situação em que o médico anestesista chega, consola o coração da gente, porque os nossos médicos têm feito isso com muito carinho, mas ele diz: vou lhe aplicar agora uma injeção, você vai dormir. Já pensou o que é isso? Você tem que se entregar, e nesse momento você é nada, absolutamente nada. E essa é uma das experiências mais tremendas do ser humano, quando você sente a sua fragilidade, a sua fraqueza. Mas eu olhei lá em Hebreus, e a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres do passado, da fraqueza tiraram forças. Eu olhei lá, Paulo, recebendo a consolação do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nesses momentos de fraqueza, de fragilidade, quando muitas vezes você está desanimado, abatido, quando você não tem forças contra os gigantes que estão ameaçando você, quando você não tem forças diante das situações que oprimem o seu coração, esse é o momento quando Deus pode tratar muito do seu coração, da sua vida. Deus pode tratar muito do seu coração e da sua vida. Aproveite esse momento. Eu estou curtindo esse momento, para que Deus trate o meu caráter, para Deus tratar da minha vida, para Deus fazer de mim um cristão mais comprometido com Ele. Eu não vou perder essa oportunidade. É um luxo, hein? Você acha que eu vou perder essa oportunidade, deixar Deus trabalhar na minha vida? Ah, não vou. Eu posso declarar para a glória de Deus, nós vamos faturar isso aí, para crescimento, para amadurecimento. Eu quero sair de toda essa situação amando mais apaixonadamente o Senhor. Não sei como eu vou sair, se eu vou sair nesta vida vitorioso, curado, ou se já vou sair lá na outra vida, eu não sei. Está tudo nas mãos de Deus. Mas tem uma coisa: quando eu sair do outro lado, isso é que importa. Não importa o túnel, o que importa é como você vai sair do outro lado do túnel, do outro lado desse vale. Isso é que importa. E eu quero sair um cristão mais consagrado, mais comprometido do outro lado. Em segundo lugar, a cruz nos desafia a ampliarmos o nosso campo de observação. Por quê? Porque com muita frequência, numa situação de aflição, de angústia na nossa vida, nós centralizamos toda a nossa atenção só no problema. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá uma visão muito maior do que o meu problema. Eu não quero ficar pensando 24 horas no meu problema. Eu não quero ficar só angustiado com o meu problema. A vida é muito mais ampla. O propósito de Deus é muito maior. O que Deus está fazendo é muito mais amplo do que o meu problema. Então, Senhor, não permitas em mim esse sentimento reducionista. Não permitas em mim esse sentimento de que agora eu só tenho que me concentrar nisso. Senhor, eu quero que no meio de tudo isso, o Senhor amplie a minha visão, para eu ver o que o Senhor está fazendo além das fronteiras do meu problema, da minha dor e da minha luta, porque Deus está fazendo alguma coisa muito maior. O outro aspecto é que a cruz nos torna o tipo de pessoas que podem ser usadas por Deus, que glorificam a Deus. Porque a cruz quebranta, a cruz quebranta. Nenhum cristão pode ser um verdadeiro cristão se não tomar a sua cruz, se não negar-se a si mesmo. Amém, irmão? Isso pode acontecer através de uma aflição que venha na vida, mas pode acontecer também quando tudo vai bem na vida da gente, e a gente decide se ajoelhar, se quebrantar e dizer: Senhor,
eu me humilho na tua presença e reconheço que tu és tudo. Amém? Aliás, Jonathan Edwards, grande pregador da nossa história de grandes pregadores no século passado, Jonathan Edwards disse o seguinte, mais ou menos o seguinte: nenhuma outra condição na vida nos coloca mais longe da ação do diabo do que a humildade. Na medida em que Deus vai nos quebrantando, nos quebrando, através das situações da vida, muitas vezes através até das aflições, ou muitas vezes não é no meio das aflições, mas é na oração. Na medida em que vamos nos quebrantando, o diabo perde poder de ação, de influência na nossa vida. Porque na medida em que nós nos quebrantamos, o poder de Deus opera mais grandiosamente em nós, e nós dependemos mais de Deus, e somos mais governados por Ele. De modo que a experiência com a mortificação da cruz, a experiência com a cruz que o cristão tem, faz dele uma pessoa mais tratada, uma pessoa calejada. E pessoas calejadas são pessoas fortes. Pessoas calejadas são pessoas que Deus usa. Pessoas calejadas são pessoas que têm autoridade para ministrar. Pessoas calejadas são pessoas dóceis nas mãos de Deus. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar do outro lado desse túnel sem perder a doçura. Orem por mim nesse sentido, para que eu jamais perca a doçura. Melhor do que isso, para que eu ganhe em doçura. Porque muitas vezes, quando enfrentamos, amados, as lutas da vida, muitas vezes nós somos tentados a ficar amargurados. Muitas vezes somos tentados a ficar amargurados. E às vezes até a ficar amargurados com Deus. Há um livro de Joel Friedman. Joel Friedman escreveu um livro interessante. Deus não é justo. Ele não é justo segundo os nossos critérios. E ele diz o seguinte: que desde o Éden, a serpente, o diabo, já tentou convencer Adão e Eva de que Deus não é justo. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é justo. Ele está querendo que vocês não saibam igual ele sabe. Isso não é justo. E ele vai mostrando através da Bíblia como o argumento que tem levado as pessoas a caírem é esse: isso não é justo. E muitas vezes, quando vem uma enfermidade, a gente diz: mas a vida não está sendo justa comigo. Não é verdade? Quando tudo ia bem, melhor momento da minha vida, vem uma enfermidade, vem um problema, vem uma angústia, vem um divórcio, não é? Vem uma decepção com um filho, não é? Vem uma traição de um amigo, o melhor momento da minha vida. E aí o nosso coração é tentado a pensar: isso não é justo. E na realidade a vida não é justa segundo esses critérios. Mas Deus não tem o compromisso de fazer a vida ser justa segundo os nossos critérios. Deus é justo, podem ter certeza disso. Deus é justo. E tudo que Ele faz na nossa vida tem um sentido e tem um propósito, ainda que muitas vezes não faça sentido para nós. Então somos vasos de barro. E esta é a percepção mais importante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Mas eu acho que tenho que ir terminando. A cruz trata então das nossas resistências. A nossa resistência às ações de Deus na nossa vida, a nossa resistência diante das circunstâncias, e assim Deus vai tratando de nós. E eu acho que uma das coisas que Deus faz
é nos libertar da nossa inocência e nos trazer a verdadeira pureza de alma. Joel Freeman fala disso mesmo, do momento quando a gente é liberta da inocência, aquela inocência da gente pensar que a vida é boa, tudo sempre vai dar certo, tudo sempre vai dar certo, tudo sempre vai dar as mil maravilhas. Num certo sentido, a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que estrague tudo, no sentido humano, não é? Mas a gente vive torcendo para que a gente consiga driblar as situações, e vou lá, daqui a pouco eu estou com 80 anos, aí um reumatismozinho vem e começa a me ameaçar, mas você vai driblando, você vê o outro ali que passou por aflição, você vê o outro que morreu mais cedo, mas você já, não, mas eu vou driblar, o nosso tratamento com a cruz do Calvário quebra essa inocência e nos leva a buscar a verdadeira pureza da alma, que é a pureza de nos submetermos a Deus e vivermos para o seu louvor e para a sua glória. O que significa o seguinte: ainda que a vida nos apronte uma peça, Deus vai nos dar o seu sustento. Essa é a firmeza que temos no coração. Eu já disse que vou terminar? Não disse. Muito bem. Algumas decisões importantes que nós temos de tomar diante da cruz. A primeira decisão que eu tenho tomado diante da cruz é essa: submeter-me à soberania de Deus. Deus é soberano. Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente, mas nem sempre Ele quer. Ele pode me curar, mas não sei se é nisso que o nome dele vai ser mais glorificado. E eu tenho que viver nessa dependência. Eu tenho que me submeter à soberania de Deus. Como o Senhor Jesus, eu oro: Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice. Até ele orou assim. Se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu tenho liberdade para dizer para ele o que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu tenho que me submeter à sua soberania. Em alguns casos ele decidiu de uma maneira aparentemente favorável àquilo que aquele que pedia, ou aqueles que pediam, desejavam. Em outros casos ele decidiu de outra maneira, aparentemente desfavorável àqueles que pediam e oravam. No caso de Daniel, ele o livrou da boca dos leões. Mas no caso de Tiago, lá no livro dos Atos, ele não o livrou da espada de Herodes. Mas já no caso de Simão Pedro estava preso, lá no capítulo 12 de Atos, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que será que Deus vai fazer? Herodes planejava na manhã do dia seguinte fazer a mesma coisa com Pedro que fez com Tiago: matá-lo à espada. O que será que Deus vai fazer? Para mim essa é uma das maiores crises. A gente ficar orando e não saber o que é que Deus vai fazer. E a gente olha para ele e fica pedindo: Senhor, vai dar uma sinalização. Eu vou ser curado ou não vou? O que vai acontecer, Senhor? Eu vou ser liberto? Meu casamento vai ser restaurado ou não vai? O Senhor vai me livrar dessa ou não vai? E muitas vezes você olha e Deus não dá nenhum sinal.
nenhum sinal do que Ele vai fazer. Ele é soberano. Pedro, Deus mandou o anjo e o tirou lá de dentro da prisão. Deus ouviu as orações da igreja que se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, em favor da libertação de Pedro. Deus decidiu responder às orações favoravelmente, no caso de Pedro. Mas houve muitos outros que foram mortos, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Todos os discípulos do Senhor Jesus foram martirizados por amor ao nome do Senhor Jesus, mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos como Deus vai decidir, mas confiamos na sua soberania. No caso de seu filho Jesus, o pai disse: não é possível passar este cálice, eu não tenho outro plano. E o Senhor Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha, porque Deus sabe o que é melhor. Primeira coisa, submeta-se à soberania de Deus. Segunda coisa, confie no amor de Deus. Confie no amor de Deus. Eu confio muito no poder de Deus. Sim, mas eu descobri que o braço de Deus é movido pelo seu amor. O amor de Deus dá força ao seu braço. Deus tem poder, Ele é onipotente, mas nem sempre é o seu plano. Eu só tenho que confiar uma coisa: seja qual for a decisão de Deus, Ele me ama. Seja qual for a decisão de Deus, qual for a resposta, Ele ama você e fará tudo por amor a você. O braço de Deus se torna forte por causa do seu amor, mais do que por causa do seu poder. E finalmente, comprometa-se com o propósito de Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, já disse isso à igreja, para que todo o propósito de Deus se cumpra em toda essa situação na minha vida. Faça uma aliança com Deus. Senhor, o mais importante na minha vida é que o teu propósito se realize. Não é uma aliança fácil de fazer com Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu não vejo outro sentido para a vida. E se todo o bem-estar deste mundo me roubasse o privilégio de ser cúmplice do propósito de Deus, certamente eu terminaria a minha vida frustrado. Ainda que com 120 anos, eu terminaria a minha vida frustrado. Se todo o bem-estar desta vida, deste mundo, se toda a saúde desta vida, se todas as alegrias e festas deste mundo, se todo o conforto e luxo deste mundo, se todo o prazer deste mundo me roubassem o privilégio de ser cúmplice do propósito de Deus, certamente, ainda que com 120, 140 anos de vida, eu morreria uma pessoa frustrada. Eu quero que a minha vida tenha um sentido muito mais profundo e muito maior. Não importa quanto ela dure, eu quero que no último momento eu possa dizer: está consumado. O propósito de Deus se realizou todo na minha vida. Não importa o que venha pela frente, eu quero enfrentar cada dia a morte de Cristo em mim, para que eu possa experimentar também cada dia o poder da ressurreição de Cristo em mim. Porque eu só posso experimentar o poder da ressurreição se eu puder antes experimentar o poder da cruz.
A cruz que me leva à fraqueza, à fragilidade, ao quebrantamento, à humilhação, ao fim de mim mesmo. A cruz que me leva à perplexidade muitas vezes. Mas eu não quero outro caminho que não seja esse, o caminho da cruz. Esse é que vale a pena. Eu quero orar por você. Eu quero chamar você hoje para 3 propósitos fundamentais. Primeiro, Senhor Deus, eu me submeto à tua soberania. Tu podes todas as coisas, mas nem sempre tu queres aquilo que eu quero. Portanto, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Você quer se comprometer com a soberania de Deus na sua vida, na situação que você esteja enfrentando, seja ela boa ou má? Você quer se submeter à soberania de Deus? Eu me submeto à tua soberania. Tu és Senhor, és tu quem mandas, tu és Senhor. Você quer se submeter à soberania de Deus? Segundo, eu confio no teu amor, e que tu não vais permitir nada na minha vida que não seja para o meu bem, por mais que doa. Tu não vais permitir nada na minha vida que não seja para o meu bem. Terceiro, eu quero me comprometer com o teu propósito, que o teu propósito todo se realize. Senhor Deus, se através de tudo isso que eu estou passando, alguém vai ser salvo, alguém vai ser edificado, alguém vai conhecer o amor do Senhor, se o teu nome vai ser glorificado, é isso que eu quero, em tudo, em tudo. Será que você pode fazer essa oração comigo hoje de manhã? Será que você que está aqui hoje, nos visitando, pode fazer essa oração dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, e eu quero confiar que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu entrego a minha vida. Eu renuncio ao pecado, ao mundo, eu quero ficar com Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ficar com Jesus. Se é isso que você quer, deixe o seu lugar e venha. Nós vamos orar a Deus agora. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar, interceder. Se quer se quebrantar diante de Deus, cumpre todo o teu propósito na minha vida, Senhor. Eu não tenho forças em mim mesmo, eu não tenho capacidade em mim mesmo, eu sou frágil por mim mesmo, mas Senhor, Tu vais me dar a Tua graça, Tu vais me dar o Teu poder, Tu vais me dar a Tua força. Não importa o que eu tenha de enfrentar, Tu vais estar comigo, isso que importa.